A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, é o seguinte, eu não preciso nem falar para vocês, porque vocês já sabem, né? Mudou tudo. Né? Mudou inclusive o backdrop ali, que vocês já veem que tem alguma coisa diferente hoje. Passamos a semana toda abordando assuntos de grande relevância, alguns encarados aqui com muita seriedade. É lógico que tem seriedade no que nós vamos fazer agora, tem sim, mas a descontração é a marca dessa conversa que eu vou ter com o pastaio Rodrigo Caminha. E deixa eu logo explicar para vocês uma coisa, eu sei que tem muita gente aí dizendo: o que você falou, Humberto? O que ele é? É isso mesmo, ele é um pastaio, né? P-A-S-T-A-I-O, pastaio, ok? E por que eu faço questão de acentuar isso na abertura dessa minha conversa com o Rodrigo Caminha, ok? Primeiro a primeira coisa que ele me disse foi: olha, eu não sou chefe não, hein, Humberto? Não vem que não tem não, eu não sou chefe. Eu digo: tá legal, tu não és chefe. Tu és o quê, Rodrigo? Ele disse: eu sou pastaio. Todo orgulho, entendeu? Ele falou isso para mim. Eu digo: tá legal. Então eu vou dizer também com muito orgulho para todos aqueles que seguem a gente lá no Vinhos, etc e tal, que você é um pastaio. Agora, ouçam bem. Isso aqui é uma defesa que eu vou fazer, tá? Da palavra pastaio. Por que ele é um pastaio? É que há pouco tempo em Manaus, e eu contei essa história por mim, ele me olhou assim desconfiado, assim, mas agora ele me acredita. Muito pouco tempo em Manaus, ninguém sabia o significado da palavra sommelier, mas não sabia mesmo. Entendeu? A palavra apareceu de repente, foi incorporada ao dialeto amazonês, ok? E agora todo mundo aí já usa esse termo, muita gente já usa o termo sommelier. Há pouco tempo ninguém sabia o que era um enólogo em Manaus. Ninguém usava essa palavra em Manaus, um enólogo. E ainda tem gente que diz assim: o Humberto, já me apresentaram assim, Humberto é um enólogo, entendeu? Quer dizer, tem gente que conhece a palavra, mas não sabe ainda o que significa. Muita gente há pouco tempo não usava a palavra enófilo. E agora todo mundo está usando a palavra enófilo, né? E pastaio é uma nova palavra que está sendo incorporada a essa, que é do mundo do vinho, da gastronomia, e que está sendo incorporada àqueles que, a comunicação daqueles que fazem parte do mundo do vinho, tá bom? Vocês entenderam agora? Mas quem vai dizer o que é pastaio não sou eu, não. Ele veio aqui para dizer por que ele é um pastaio. E a gente quer que você entenda isso. Só vou dizer uma coisa, tá? Aqui, a nossa missão hoje, manter essa conversa dentro daquele grande lance de que tudo que é gostoso, cheiroso, saboroso, tem a ver com tudo que acontece aqui dia de sexta-feira, tá? Então, vamos ouvir o Rodrigo Caminha, que não é chefe, mas é pastaio. E ele tem um local, ele tem um estabelecimento aqui em Manaus que merece a sua visita. Eu já fui lá. Eu estou dizendo porque eu experimentei tudo que ele... Não só experimentei o que ele fez, mas vi como ele faz. Porque ele faz na frente da gente. Rodrigo Caminha, eu queria falar muito mais, mas é melhor você começar a contar para a gente tudo sobre aquilo que você está fazendo. E tem mais. Seja muito bem-vindo ao Vinhos, etc e tal. Sim, muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder conversar, trocar uma ideia agora nessa sexta-feira maravilhosa aí. E falar um pouco da osteria, falar um pouco sobre o que é o pastaio. E o que é uma osteria também, né? Eu aposto que tem muita gente aí que... Osteria, o que é isso? Vai lá. Então, a osteria, vamos voltar lá na Idade Média. O pessoal vai viajar de uma cidade para outra ali na região da Itália, por exemplo, né? E aí vão sair ali, digamos, de Milão para ir para a região ali da Toscana, ali, Firenze, né? Fazer uma viagem ali. Não tinha avião na época, nem motor. Então o pessoal ia de cavalo e carroça
e eles levavam a própria comida deles, né? O vinho talvez e tal. E as osterias, o radical ali é o mesmo do hotel, do hostel, né? De hospedagem. Quer dizer, hosteria para hospedagem, Pra hospedagem. onde eles se hospedavam. Então o pessoal chegava, comia a sua comida, conversava ali, um ambiente de conversa, né? E depois ia dormir. É como se fosse um hotel. No outro dia de manhã acordava e ia embora. Entendi. E aí o tempo foi passando e aos poucos a hosteria perdeu o caráter de hospedagem, porque já tinha um meio de transporte. Quer dizer, a mais hosteria, rápido. numa tradução livre hoje, para melhor entendimento, Rodrigo, seria uma pensão? Seria. Essas pensões que tem na beira das estradas, né? Sim. Que as pessoas comem e Come, repousam. dorme e segue viagem. E aí, depois de um tempo, os meios de transporte foram ganhando velocidade, os meios de comunicação foram surgindo e tal. Então a hosteria migrou para a gente simplesmente passar e comer e ir embora. Não precisava mais dormir, né? Então ela pegou e ficou aquele mesmo restaurante pequeno. Tanto que na culinária italiana, na gastronomia, o que eu aprendi é que a hosteria ela é o menor tamanho de restaurante. Ele é um restaurante que geralmente é o pai no antigo, bem né? familiar, Bem né? familiar. Então é o pai, o gerente ali, né? O patriarca, a mulher na cozinha, os filhos atendendo no salão, né? Cresceu, vai virar ali uma cantina. Sim. Cresceu, vai virar um restaurante. Entendi. Né? E cresceu mais ainda, vai virar uma tratoria, aqueles restaurantes Sim. enormes e tal, já com o chefe, com o sistema de gestão. A mãe já saiu da cozinha, já tem um chefe, o pai já cansou, já saiu da gestão, tem um gestor, um CEO, alguma coisa do tipo. Então, essa é a evolução da hosteria. Mas na nossa história, a hosteria ela pegou e ficou ali aquele restaurante pequeno, comida feita com produtos locais, feito na hora. Ainda, Rodrigo, assim, com um toque artesanal. Totalmente artesanal, pequeno. A hosteria é para a Itália o que o bistrô é para a França. Interessante, a base Entendeu? de tudo, né? Então, quando surgiu a ideia de fazer um restaurante italiano, porque inclusive a Osteria Del Nonno surgiu na época que Manaus estava totalmente órfão de comida italiana. Sim. Né? A Palazolo nos abandonou. Sim, tinha a Casa do Mário no Verão. Claro. Tinha um restaurante maravilhoso. Perdemos muito, né? Muito. O nhoque da Palazolo era Sim, incrível. inesquecível. Lasanha era muito legal. Então, a gente estava pensando em montar o restaurante, a ideia era fazer um japonês, só que aí, pensando em mercado, foi mais interessante a comida italiana. Começamos a Osteria Del Nonno, um ambiente pequeno, desde então. A Osteria Del Nonno, Rodrigo, tu consideras realmente a primeira hosteria autêntica de Manaus? Sim. Trazendo para um contexto mais próximo, e aí vem um conceito de por que escolhemos o nome do restaurante Osteria Del Nonno e por que surgiu a necessidade. O que quer dizer Osteria Del Nonno? Osteria Del Nonno é como se fosse a taberna do vovô. Do vovô, sim, muito Seria legal. mais a taberna, quando a gente falou lá de hosteria, a tradução e tal, seria mais a taberna. E aí meu avô veio a falecer na época, e aí eu vivi um tempo muito importante da minha vida. O teu avô era o Dr. Roberto Caminha, né? Sim, que não tinha nada de gastronomia. Sim. Então, trouxe essa lembrança, manter essa presença comigo, né? Essa memória super importante na minha vida, né? E aí a hosteria na questão histórica, mais agora 1980, né? Final de 70 ali, surgiu um movimento nos Estados Unidos do fast food. Né? Sim. McDonald's, Wendy's, Burger King, todos esses. Tudo rapidinho, né? Rápido, ir embora, produtividade, tem que trabalhar, a gente não tem tempo para perder e tal. E nisso, o pessoal da Itália e França, né? Os chefes, né? Que trabalhavam principalmente em hosterias e em bistrôs, falaram, não, pô. A
comida tem um prazer envolvido, tem uma questão do tempo envolvido, não pode ser minimizado a somente... Ninguém deve comer correndo, né? Com pressa. Não existe, não é assim. E aí eles desenvolveram o slow food, que era o quê? Comida fresca, feita na hora. Quer dizer, o slow food já é um movimento europeu. É, europeu. Europeu. É. Então não, vamos diminuir essa velocidade. Não pode, pô. Tu vai comer uma carne que foi assada por 24 horas, a baixa temperatura, tomando um vinho e tal. Todo um processo, né? Chamar os amigos, a gente se reunir na boa mesa ali e tal, e a gente vai comer correndo? Não dá. Quem é que toma uma garrafa de vinho em 15 minutos? Tá louco, não tem lógica isso. Que maravilha. Então, eles falavam assim, vocês podem acelerar, mas aqui nós vamos diminuir. Sim. Então a ideia do Estrela da ONU é justamente essa, a gente diminuir a velocidade, calma, não precisa, não é corrida. E aí nós temos lá o cardápio com várias entradinhas interessantes. Sim, então você recomenda desde já para todo mundo que nos vê nesse momento, quando vier, venha com calma. Com calma. Venha em paz, venha tranquilão. Porque a coisa é devagar mesmo. Isso é o que dá mais trabalho na questão da relação com o cliente, é que a maioria deles chegam e tipo, vambora, cadê e tal. Sim. Então, chega a entrada, a gente pede um prato, a gente faz as coisas na hora, não tem nada pronto. É que nem no dia que tu foste lá. Me diz uma coisa, tu comeu o carbonara. Eu falei, tu vai comer o carbonara? Foi. Então, peraí, vamos fazer aqui. Não, eu vi você. Primeiramente, eu tenho que dizer isso. Finalizando de fazer a massa, de sovar a massa. Você primeiro estava lá preparando uma massa que eu não sabia o que era. Você não falou nada. Sim. Berto, e a carbonara? Tá bom, tá decidido. Era o carbonara e um espaguete alla chitarra com molho de pomodoro e basílico. Exatamente. Sim. E tu estavas ali na minha frente, que eu preparando aquela massa, tá? E conversa vai, conversa vem, de repente, tava lá o talharim, tava lá tudo direitinho. Quer dizer, você fez aquilo na minha frente. E a gente conversando aqui. Conversando. Não existe mais de slow food do que isso. Não tem. De chegar e de preparar e de falar, como é que é? E você ainda explica, né, Olha, isso aqui, pá, aquela cor que eu te perguntei. Tu lembra que eu te perguntei sobre a cor da massa? Sim. E você explicou e pra aquele mim? ovo é local, é o ovo vermelho da Fazenda de São Pedro. Cara, ovo bom, ovo legal, de qualidade. E quem preparou aquela massa foi você. Eu faço a massa. Você faz aquela massa, tudo. Na osteria eu cuido da massa, da pizza, né? Mas tem um chefe lá? Tem um chefe. Tem um chefe. Eu preparo as massas todas, né? Então, bigoli, mafaldine, né? Cavatelli, maloredo, gnocchi sardi, as massas todas, que são a maioria delas massas que o público amazonense não conhece, né? Não tem tanta... ninguém sabe qual é a massa que chama trofe, que é uma massa da Ligúria, incrível. A gente serve lá no molho peixe. Cada uma dessas massas tem história também, não é, Rodrigo? Tem toda uma questão sócio-histórica até. Sim. Porque, por exemplo, tem região tipo a Bolônia. A região mais ao sul da Itália é uma região que é caracterizada principalmente por massa feita só de grano duro, né? De sêmola. Porque o que eles faziam? Eles pegavam... O trigo é como se fosse um ovo, assim, vai. Então a clara é o grano tênero, que seria aquele trigo conhecido, branquinho e tal. Sim. E o grano duro é a sêmola. Então eles moíam, tiravam o grano tênero, vendiam e ficavam com o grano duro para comer. Entendeu? Olha só. Então tem uma... Eu prefiro as massas de sêmola. São muito mais cremosas, saborosas e... Incrível. Rodrigo, me diz uma coisa. Não se pode falar da gastronomia italiana sem que se faça uma abordagem, né, sobre os vinhos italianos. Né? Porque o que eu notei na Itália, e notei também em Portugal, é o seguinte, e que a princípio você já fica assim meio desconfiado, mas será que isso é bairrismo? Os portugueses disseram para mim, me ensinaram isso na verdade, Humberto, a melhor harmonização para um vinho português é uma comida portuguesa. Na Itália eu ouvi a mesma coisa. Não, a melhor harmonização
com o vinho português tem que ser uma comida italiana, autenticamente italiana. Sim. Você concorda com isso? E lá na Osteria del Nonno, você também oferece os vinhos e você orienta sobre, né, que este vinho branco, este vinho tinto é com essa massa, etc, etc. E especificamente, eu já fiz 3 perguntas, especificamente, na tua opinião, necessariamente, quando você está com um prato, né, uma massa, né, você tem que harmonizar com o vinho branco? Existe uma regra pétrea sobre isso? Então, eu como pastaio... O que o pastaio acha? O que eu acho, e como gestor também da Osteria del Nonno, qual é a nossa política quanto à questão do vinho? Vou te explicar o que eu acho, o que eu acredito e o que eu decidi a respeito da questão do vinho lá na Osteria, né? Eu não entendo nada de vinho. Nada. Eu entendo que o Mas vinho, tu gostas de vinho, né? Eu gosto. Inclusive trouxe 2 aqui que você gosta. Esse aqui são 2 que eu gosto. Daqui a pouco você vai falar sobre esses vinhos. A história deles. Tá bom. E aí tem toda uma... Você será devidamente testado sobre esses vinhos daqui a pouco. Vamos, vai ser legal. Então, lá na Osteria, o que eu acredito? Eu abri a Osteria del Nonno no dia 19 de março de 2020. Então, um dia depois, o governador mandou fechar todos os restaurantes. É verdade. Então, eu nunca tive restaurante na vida. Tinha 0 experiência em gestão de restaurante. Não era tão... não consumia tanto vinho. Vinho era uma vez ou outra, aniversário, ano novo, alguma coisa do tipo. E aí veio uma pandemia que mudou a vida de todo mundo por um período relevante de tempo, né? Lógico, a gente tomava vinho eventualmente em casa, eu e a Luciana e tal. E quando reabriu, a gente reabriu ali e eu tateando, né? Para entender como é que funciona um restaurante. Sim. E aí começamos a vender e eu vendia os vinhos, na época, vinhos simples, né? Não entendia nada de vinho, pouca coisa e tal. E aí teve uma situação lá na Osteria, e aí o pessoal tomava o meu vinho e sempre iam para lá e levavam o seu vinho e perguntavam se a gente cobrava rolha. Eu nem sabia o que era rolha. Falava cobrando. Quanto mais cobrar a rolha, né? 50, 30, sei lá. Sim. Sei lá, paga aí, né? E aí teve uma situação de uns amigos que durante a pandemia, no período que os restaurantes reabriram, um dos amigos me ligou e falou: pô, a gente pode reunir aí na Osteria? Seria possível fechar o restaurante pra gente soltar a gente aí e tal? E aí os amigos foram e tal. E aí eles, cada um levou uma garrafa de vinho que era aniversário de um dos amigos. E aí eles começaram a trocar a garrafa de vinho. Olha essa garrafa aqui, o João lá daquela vinícola na Itália, lembra ali? Na Toscana? Sim, pô, o cara mandou essa garrafa para ti, pô, mandou um abraço, mandou de felicitação de aniversário e tal. E eu escutando a conversa, falei, nossa. Que coisa, hein? E aí o outro trouxe a garrafa de vinho e falei, olha essa aqui, aquela garrafa que a gente tomou lá no lugar tal. E, poxa, eu passei por lá, comprei outro pra gente comemorar o teu aniversário. E a conversa no grupo era mais ou menos essa. De repente um deles vira pra mim e fala bem assim: Rodrigo, desculpa, a gente tá tomando os vinhos aqui e eu nem te perguntei o valor da rolha. Tu cobras rolha? Quanto é o valor? Quanto tu cobra de rolha aqui na Osteria? Aí eu pensei o seguinte: pô, a gente tá numa pandemia, os caras estão reunidos, trouxeram os vinhos de todos os lugares, se reuniram com a família, a mulher e tal, e me escolheram para vir tomar o vinho aqui na Osteria. Eu não posso penalizar os caras. É injusto até. Bacana, tá que entendendo? Bacana. Aí eu virei e falei, cara, a gente não cobra vinho, não cobra rolha aqui na Osteria. Fiquem à vontade. Pô, beleza. E acaba que eles continuaram e ainda vão, eventualmente, na confraria deles lá na Osteria.
Mas lá a gente não tem essa. E por um acaso, voltando àquela primeira pergunta, a maioria dos nossos vinhos lá, inclusive os clientes adoram, a maioria dos vinhos são portugueses. Portugueses, São né? portugueses. A gente usa lá o Arcos do Convento, um Vitória Régia, que é incrível, e um Ouro Meu, que é o Neilson que vende. Incrível os vinhos e tal. Então acabou que para se ajustar ao mercado e tal, a histeria, o que a gente fez? Nós temos a opção de taça, então tem Arcos de Convento lá que a gente serve em taça. Sim. A gente tem os 3 rótulos, e se o cliente quiser, o que eu nunca vou acertar, por exemplo, qual é o vinho que o Humberto gosta para quando ele vir, ele tomar e valer a pena e tal. Se eu for fazer isso com todos os clientes, eu vou ter um estoque gigantesco de vinho que não é interessante, né? Então a gente tem a opção de taça, de garrafa e de tu levar teu vinho. E a maioria tem levado o seu Tem. vinho? Tem levado o seu vinho. Aí quando chega lá com vinho, a gente tem gelinho, Claro. taça, O balde, tudo, né? Tudo. Deixa eu só explicar rapidamente aqui, meu querido Rodrigo. Cobrar rolha, minha gente, é o seguinte, alguns restaurantes praticam isso, é quando você vai para um restaurante e leva o seu vinho, entendeu? Aí quando você chega lá com o teu vinho, o restaurante, por exemplo, diz, não, nós cobramos aqui R$50 pela rolha, quer dizer, pela rolha do teu vinho. Alguns restaurantes ainda fazem isso. Sim. Aqui em Manaus. No caso da Osteria Del Nono, eles não fazem isso. Você pode levar quantos vinhos você quiser e o Rodrigo lá e a sua equipe, eles não vão cobrar a rolha do vinho que você levar, entendeu? Até porque, né, Rodrigo, o vinho que o camarada leva, tu não tem na tua adega, né? E Tu outra, não tens. eu sou bom em fazer massa. Sim, Vinho claro. não é minha praia. Entendi. Então eu não posso penalizar o cliente que escolheu ir com a esposa lá e tomar um vinho que eles tomaram no casamento, na viagem e tal. Agora me diz uma coisa, tu concordas? Eu já fiz essa pergunta outras vezes aqui no programa. Tu concordas que o gosto do freguês tem muito a ver com a harmonização? Sim, Porque, por exemplo, os portugueses, primeiramente eu ouvia dizer que o bacalhau tem que ser com vinho branco. O bacalhau é vinho branco. Aí eu chego em Portugal, os caras servindo bacalhau com vinho tinto. Aí eu falei, mas vem cá, o que está acontecendo aqui? E eles disseram, opa, isso aqui é o gosto do freguês. O freguês harmoniza, torna tudo bem mais fácil, não é, Rodrigo? Se o teu gosto é tinto com carne branca... E aí dá liberdade total para o cliente escolher o que é interessante para ele. Não sou eu que tenho que dizer o que ele tem que gostar. Sim, claro. Quer dizer, na Osteria há uma liberdade muito grande de escolha, né? Sim. De harmonização e tudo mais. Onde é que fica a Osteria? Acho que tem um na monte de Doutor gente ali querendo saber Na agora. Doutor Machado, 65, entre a Getúlio Vargas e a Tapajós. Naquela rua, é uma Na rua, rua ali bem pequena. Em frente à imprensa oficial. Isso. Quase isso. em frente à imprensa oficial, perto da Prodimagem, Apivida. Ali naquela área. É um trechinho pequeno da Que rua, né? corta ali. Que vai Da rua Doutor Machado. para Getúlio Vargas, Qual é o Instagram, o telefone? Nós estamos mostrando aí, como é que é? O Instagram é o Del Nono BR, com 2 N's. Del Nono BR. com 2 N's, né? De Nair. Nono é com 2 N's. NNO-BR. E qual é o teu estilo lá? Você Então, prefere lá que façam reservas? Como é que é? No Instagram tem um link para fazer reserva, né? Tem um cardápio e tal. E funciona de segunda... De terça a domingo. De terça a domingo. Almoço e jantar. De segunda a gente dá uma descansada. Claro. Uma manutenção necessária, alguma coisa. Mas de terça a domingo é almoço e jantar. Claro. Agora falta... E aí lá no nosso cardápio lá, nós procuramos entregar a autêntica gastronomia italiana. A gente serve pizzas e massas. E tu tens delivery também? Tenho. Tu tens no delivery, né? No delivery, por enquanto, somente as pizzas. As pizzas. A gente percebeu que o que acontece? Como a massa é fresca, ela é uma massa que ela fica um pouco mais... ela tem uma característica quando tu recebes o prato e come ali a massa fresca, né? Fica quentinha,
ao dente, a massa, tu sente o sabor e tal. Quando a gente manda no delivery, o que acontece? Digamos um carbonara, pego o carbonara, saiu da panela, eu vou lá e boto na embalagem do delivery ali, Sim. né? Fecho, boto na caixa, lacro, dou pro motoboy e o cara mora, sei lá, no Ponta Negra. Quando o prato, quando eu faço no prato, que eu boto no prato, finalizo o carbonara ali com bacon e tal, e mando para a mesa que o cliente está sentado ali, ele come na hora ali. Né? Então ele tem uma experiência claro. que é muito diferente da imediata, né? Imediata, tá cremoso, sim. O queijo, o bacon, tudo ali tá vivo ali, né? Já na questão do delivery, quando a gente coloca na embalagem, a comida italiana, as massas principalmente, elas continuam o processo de cocção até abrirem a embalagem em casa. Então, por exemplo, um carbonara que sai com uma massa fresca, feita na hora, que eu preparo, boto e fecho e mando, ele continua cozinhando por 15 minutos do centro até a Ponta Negra. Então, quando chega lá, o cliente prova e fala assim, esse carbonara aqui tá horrível, a comida dele não presta. Entendi. E aí, parabéns pela tua sinceridade. E que bacana. E aí a gente escolheu, embora seja um impacto nas vendas, né, claro. E tal, mas a gente preferiu abrir mão e a gente manter entregando uma comida, né, uns pratos autênticos e com qualidade. Mas as pizzas você continua entregando? Sim. A pizza lá a gente faz no estilo napolitano, borda alta, aberta à mão, molho de tomate feito em casa, tudo lá é feito em casa, né? Molho de tomate, molho peixe. Como deve ser, né? Para ser uma hosteria. Sim. Não é isso? Nada industrializado. Muito bem. Qual é o telefone pro delivery, Rodrigo? É o 98112 2362. 2362. Que legal. Agora chegou a vez de você falar desses vinhos. Por que você gosta desses dois vinhos? Cara, esse aqui, teve uma vez que nós viajamos. Esse aqui é de Puglia, esse é um italiano, né? É um primitivo. É um primitivo, tá. Eu vou começar por esse aqui. Certa vez viajou eu, Luciana e Luiz Mário, meu sogro. Ok. Né, no aviãozinho dele lá e tal, fomos pra Aruba e tal. E aí ele passou e na época eu nem tomava vinho com tanta frequência, não sabia de nada. Tu gostavas do quê? Cerveja? Eu não bebia, na realidade. Ah, você não bebia, tá bom. Ficava ali uma coisa ou outra. Então, e ele passou no supermercado e falou, putz, um cacileiro deu diabo, caramba, bom vinho e tal, e preço legal. E tu só ouvindo ali, né? Ouvindo, pô, deve ser bom e tal. Ele pegou, abriu e tal, serviu. E aí tomamos, eu, Luciana e ele lá no hotel que nós estávamos, e ficamos conversando. E ele é do mundo da aviação e tal, né? Então, e o lugar que a gente estava era bem perto do aeroporto, então, incrível. E na época eu estava fazendo meu curso de piloto também, e aí ele falando do vinho, que era uma uva e tal, não sei o quê. E aí essa marca, essa uva... Essa marca te marcou. E a uva também. A uva é a Pinot Noir, né? Eu conheço pouquíssimo de vinho, mas o Pinot Noir é uma uva que eu acho extremamente agradável. Nunca falhou. Nunca tomei uma garrafa de Pinot Noir ruim. Que legal, que legal. Não tem. Então esse aqui é mais por um momento, uma lembrança muito positiva na minha memória. Uma lembrança sentimental, mas também tornou-se um favorito também. Sim. E aí, mais recentemente, abrindo a hosteria, conversando com os amigos, conversando com um amigão meu, que é o Daniel Butzi, que é o chefe da hosteria. Ele, tu tem que tomar uns vinhos que presta da Itália, cara. Tem que tomar vinhos que prestam. Não vai me tomar. Aí pegou e falou lá no vinho, mano, tu tem que começar pelo primitivo e pelo Chianti. Pronto. Aí eu falei, então bora pro primitivo. Bora. Na época eu assinava aqueles negócios que vem a garrafa de vinho. Sim, né, que entregam em casa, e uma dessas veio um primitivo. E aí eu, beleza, botei pra gelar, tomei e achei incrível. Chianti também é uma uva incrível. Que legal. Aí eu passei lá na loja que eu sempre compro vinho, aí encontrei lá. Cacileiro del Diabo. Muito bem. Rodrigo, 1000 vezes obrigado por tudo, obrigado pelos vinhos.
Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Agora só falta a nossa turma aqui partir para conhecer a Osteria Del Nono e você vai estar lá fazendo tudo na hora. Fazendo na hora. E as pessoas vão aprender... Carbonara sem creme de leite. Pelo amor de Deus. Porque o carbonara geralmente é feito aqui... O pessoal faz creme de leite. Com creme de leite. Não tem nada a ver, né? Não. A massa fresca é a massa em geral, o macarrão. O macarrão tem uma característica que é, quando prepara ele de maneira correta, ele libera uma cremosidade para a massa, naturalmente, creme, naturalmente, não precisa de creme de leite, né? Então, o carbonara é um processo químico de emulsificação da água da cocção, da gordura do bacon, do queijo e do ovo. O creme ele vai surgir naturalmente. Delícia garantida, né? Sucesso. Puxa vida, que legal. Simples, e isso que é legal da culinária italiana e do que a gente serve na osteria. Comida simples, feita na hora, com um sabor incrível. Pronto. É lá na rua Doutor Machado, entre a Getúlio Vargas e a Tapajós. Então tá legal. Muito obrigado, um bom fim de semana. E faz o seguinte, domingo, depois de amanhã, é o Dia Internacional do Jazz. Vamos. Celebre o jazz com uma boa massa e um bom vinho, tá bom? Porque eu vou fazer isso. Sim. Tá bom? É isso. O vinho já, agora vamos buscar. Minha gente, por hoje é só. Agora é o seguinte, né? Você já sabe onde ir para provar uma autêntica culinária, uma gastronomia italiana, feita na hora, lá pelo um pastário que vai estar ali na sua frente preparando tudo. E é fato, eu estive lá e vi isso. Agora, eu quero informar a todos que o torra das 6 lojas do supermercado Vitória acontece nesse fim de semana. Já está acontecendo, aliás, desde ontem, né? Começa hoje, né? Suelen está me corrigindo aqui. Começa hoje e vai até domingo, não é isso, Suelen? Vai até domingo, o torra. Eu falei quando cheguei aqui lá pela loja do Coroado, e olha aqui minha mão, ó. Vai lá, porque se tem tanta gente, se tem tanta procura, porque é verdadeira a informação de que estão torrando tudo e o preço é aquele preço que cabe no seu bolso. Tá bom? Nós vamos dar agora no encerramento mais dicas para você. Quer ver? Repara aí o que a gente pegou lá com o Cassie, né, com toda aquela turma legal lá, né, do supermercado Vitória. E você tem 6 opções, né? Tem lá a loja na Tapajós, tem aqui no Japim, tem lá no Coroado, quer dizer, você, né, procura que você acha. Tem 6 em Manaus e já estão preparando aí para inaugurar a 7ª loja, hein? Mas esse é assunto para um próximo programa, tá bom? Não deixe de ir hoje, amanhã e domingo numa loja do supermercado Vitória. Você não vai se arrepender, pelo contrário, vai sair de lá feliz da vida com uma sacola cheia de gostosuras escolhidas por você. Bom final de semana. Se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba. Tudo de bom para vocês. No Vitória tem variedade todo dia. Tem açougue e tem peixaria. No Vitória tem mais economia. Começa amanhã o Mega Torra. Vitória Supermercados. Faça festa no Vitória Supermercado. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.